Quer dizer que o Rafinha do Barcelona é um leão, um dos principais jogadores do time. Mas e na seleção brasileira? Mas isso está acontecendo com outros jogadores também. A culpa é do jogador? A culpa é do treinador? E aí, seu Dorival? Vamos discutir isso aqui no vídeo de hoje, até porque estamos a menos de 10 dias do jogo contra o Chile. E a seleção não vem num bom momento. Ou o Dorival encontra soluções, ou então você já sabe o desfecho, né? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 240 mil inscritos por aqui. 2 recados rápidos. Amanhã tem a live minha e da Paola Colaro sobre o marketing digital. Você quer aprender? Escuto falar muito disso, não sei bem o que é. Mercado de afiliados. Paola fala isso lá no Instagram dela, então. É um mercado que transformou a vida dela nesse último ano e a gente vai te dar uma aula para você, assim, aprender os primeiros passos. Como é que isso funciona? Como é que ela descobriu isso? Como é que você pode entrar para isso? Uma live de primeiros passos mesmo, de graça. Quero participar, Jorge. Tem um link na descrição do grupo e no comentário fixado com um grupo de WhatsApp. Lá você vai entrar e a gente vai passar as informações da live, tá bom? É amanhã. Segundo recado, na AG hoje, que baita dia, hein? De Champions, de semifinais da Copa do Brasil, muitas oportunidades com as odds supremas dentro do site da AG, QR Code na tela, com responsabilidade, primeira fezinha é de graça, aproveite, responsabilidade. Bom, ontem eu narrei o Barcelona 5, Young Boys 0. Nossa, Jorge, mas vai se empolgar com uma vitória em cima do Young Boys? Assim, muitas vezes você pega uma equipe desse porte e se complica. O Barcelona tinha um jogo na primeira rodada totalmente ganhável contra o Mônaco e voltou 100 pontos da França, com uma expulsão e tal, tudo aquilo que contribuiu. Mas eu acho que não é o jogo de ontem que empolga necessariamente o torcedor do Barcelona. É um time que tem 8 vitórias em 10 jogos na temporada. É um time que perdeu pro Osasuna no fim de semana, poupando jogadores. A cavalaria só veio do banco para o segundo tempo, quando a coisa já estava praticamente encaminhada pro Osasuna. É o time que tem a derrota pro Mônaco naquelas circunstâncias que a gente lembrou, né? Porque você tem uma expulsão na parte bem inicial do jogo, com 10 minutos o Eric Garcia vai pra rua. Hoje em dia eu digo muito isso, né? Você pega o jogador expulso tão cedo, é quase que sentença de morte no futebol. Mas o todo do desempenho do Barcelona na temporada é muito bom. Os números são muito animadores. O time começou muito forte a briga pelo Campeonato Espanhol. Um campeonato que muita gente dizia que não, já é do Real Madrid, esquece, não vai ter disputa. Acabou, o Real Madrid levou. O início de trabalho do Flick, vai demorar um pouquinho até a coisa engrenar e tal. E esse time já tem 31 gols marcados em 10 jogos. Impressionante. São 3 gols de média por jogo e 11 sofridos. Mas aqui eu quero falar muito do desempenho individual do Rafinha, né? Claro que o Rafinha, eu não vou vender pra você a ideia de que ele é o craque do time. O craque do time é o Yamal, apesar de muito jovem, apesar de 17 anos. Mas o jogador mais impressionante em termos de talento é Lamine Yamal. Agora, talvez hoje, para o funcionamento da ideia de jogo do Hansi Flick, entendam que eu não estou dizendo que o Rafinha é mais jogador que o Yamal, mas para o encaixe daquilo que o Hansi Flick enxerga como necessário para uma aproximação de meio campo com um trio de ataque, o Rafinha talvez seja essa peça fundamental para que as coisas estejam dando tão certo nessa temporada. O Rafinha, ele é um cara que joga numa função de meia, de 10, de armador, coloque lá o nome que você quiser, apesar de eu achar que essas nomenclaturas hoje estão cada vez mais imprecisas, né? Dado o dinamismo de cada faixa de campo hoje, de cada atribuição que um atleta tem no campo, enfim. O Rafinha é o cara responsável por fazer essa bola chegar no ataque com uma dinâmica completamente diferente de um meia de ofício, de um meia clássico, que é o cara que pensa, observa, executa o passe-chave numa outra rotação. O Rafinha, ele é um atacante, ele é um driblador, ele é um cara que jogou muito tempo pelo lado do campo e ele traz essa dinâmica para o meio, porque se torna muito imprevisível para o marcador o movimento que o Rafinha, como meia, vai fazer, sendo que ele é um atacante driblador. Então, você gera muitas vezes esse efeito surpresa e gera muitas vezes uma movimentação, uma troca de passes muito mais dinâmica. É desse jeito que o Hansi Flick gosta de armar os seus meios campos e pega o primeiro gol ontem, é muito isso. É o Rafinha flutuando, o Yamal vindo, o Rafinha se projetando na área, recebendo passe, batendo cruzado, o gol do Lewandowski confunde toda a marcação. Então tem um efeito de
Efeito surpresa é difícil falar, porque todo mundo estuda todo mundo e hoje todo mundo já sabe como esse Barcelona joga. São 10 jogos na temporada, já foi suficiente para a gente ver essa ideia que o Hansi Flick está colocando em campo, suficiente para os adversários tentarem achar soluções para isso. Mas, enfim, é um jeito que confunde os adversários. Até agora tem sido muito eficiente essa entrada do Rafinha por ali, né? Pela faixa central do campo. A temporada do Rafinha já tem 9 participações para gol. Ontem ele faz a assistência, ele dá assistência para o gol do Lewandowski, o primeiro do Lewandowski, e faz o segundo. Então são 6 gols e 3 assistências na temporada. Em 10 jogos, né? O Rafinha jogou todos, deixa eu só conferir se ele jogou todos. Na temporada passada, ele fez 10 gols e deu 11 assistências. Então, veja que com 10 jogos, são 10, né? Ele jogou 10. Com 10 jogos nessa temporada, o Rafinha já está perto de atingir o número de participações para gol que ele teve na temporada passada inteira. E é muito significativo isso aqui. Na temporada passada, ele jogou 37 partidas pelo Barcelona. 21 participações. Nessa, 10 jogos, 9 participações. Quase a metade. Então, é um início muito forte. É um início melhor do Rafinha, de um cara que se encontrou nessa função, de um cara que... Pega uma entrevista do Rafinha de março do ano passado que ele deu para a TNT Esportes. Ele falou claramente, o treinador pediu, era o Xavi ainda. O treinador pediu para jogar na esquerda, mas assim, eu jogo, mas não me sinto confortável ali. Então o Hansi Flick encontrou uma maneira de ter o Rafinha mais confortável em campo e ainda mais produtivo e participativo do que era no passado. E aí, seleção brasileira é o grande papo aqui de hoje. A gente tem que trazer para a realidade de seleção, onde o Rafinha joga preferencialmente pela direita, não é? Então vamos lá. O que é a seleção brasileira, na minha opinião, ok? Qual é o meu conceito de seleção? Momento pesa muito. Ideia de treinador, filosofia, ideia tática. Na seleção, não é que o treinador tem que abrir mão de tudo que ele pensa, mas o contexto de seleção é muito difícil. Falta de tempo, falta de entrosamento. Você vê, o Dorival vai chegar agora, vai treinar 2 dias, vai viajar para Santiago. Aliás, trocaram o local do treino, né? Seria no CT do Corinthians, vai ser no CT do Palmeiras. Porque ficou horrorosa a relação da CBF com o Corinthians depois dessa remarcação dos jogos das semifinais da Copa do Brasil, né? Mas, enfim, são umas escolhas da CBF. Então não tem muito tempo. Então você precisa levar muito em consideração no momento da convocação e principalmente no momento da montagem da estratégia jogo a jogo, o momento de cada jogador e aquilo que ele faz pelo clube. Eu continuo achando um disparate, continuo achando assim um absurdo o capitão da seleção brasileira jogar na lateral direita, sendo que no clube dele ele é zagueiro e às vezes reserva na zaga. Para mim não faz sentido. Você sacrificar, você tirar... Talvez um sistema com 3 zagueiros, com Danilo jogando como um zagueiro aberto pela direita, pode funcionar. Como um lateral, o Danilo não consegue entregar aquilo que a seleção brasileira necessita hoje. E aí nós estamos testando William, Wanderson, e vai testar mais gente, porque não tem dono nessa lateral direita. Por mais que o Danilo seja o capitão, e aí você vê a gravidade da coisa, né? Eu acho que é muito ilustrativo esse quadro. Por mais que o Rafinha seja o capitão da seleção, você não enxerga no Rafinha um dono da lateral direita. Porque o futebol que o Danilo, se eu falei Rafinha, me perdoe. O futebol que o Danilo entrega não é um futebol de dono da posição. Nem na lateral esquerda a gente tem o dono, nem é o Arana. Não é o Arana. Não é o Arana, não é o Wendel, o Abner que vai ser testado agora, também não tem do outro lado. Então, replicar, tentar trazer, claro que nem sempre isso vai ser possível por encaixe, até por concorrência de posição, por faixa de campo, onde você tem muita abundância de jogador, mas tentar replicar ao máximo aquilo que o jogador faz no clube, principalmente se ele está vivendo uma das melhores fases. O Rafinha está vivendo uma das melhores fases da carreira. Eu acho que isso é inegável. É o maior clube que ele jogou, né? O Rafinha, ninguém discute que o Rafinha foi bem na última temporada lá no Leeds, quando ele faz 11 gols. Ninguém discute lá, o Rafinha passou pelo futebol francês, jogou no Sporting. Mas assim, é o melhor momento da temporada do Rafinha. Tranquilamente a gente afirma isso. Num clube como o Barcelona e num momento em que a seleção está precisando de soluções. A seleção precisa encontrar soluções. E aí vai o meu ponto para o jogo do dia 10. E para o jogo do dia 15 também, os jogos contra Chile e Peru. O meio-campo da seleção brasileira não funcionou na última data FIFA. O meio-campo da seleção brasileira contra o Paraguai foi uma tragédia, um desastre.
O André, que até conseguia puxar essa bola vindo da zaga, qualificar um pouquinho mais a saída, não conseguiu da dinâmica. O Bruno Guimarães foi um fantasma em campo em Assunção, fantasma. Colocasse o Bruno Guimarães ou o Gasparzinho com a camisa da seleção brasileira lá em Assunção, ia dar no mesmo. Ninguém ia notar a diferença. E o Paquetá errou passe o jogo inteiro. Eu, narrando o jogo, teve um momento que eu dei uma coringada, não dá, porque eu já não aguentava mais o Paquetá errando passe e o Dorival mantendo o Paquetá em campo. E errando passe de 2 metros. Então o meio-campo não funcionou. Nada funcionou na seleção. Mas aqui a gente está falando especificamente do Rafinha. Me parece fazer sentido. Primeiro, me parece urgente uma mudança no meio-campo da seleção brasileira. Eu ficaria muito decepcionado se o Dorival... Bom, mas a convocação também, né? Ele levou a mesma galera pro meio-campo. Aí trouxe o Gerson e o Rodrigo de meia. Perceba, quando ele anuncia a lista, ele não anuncia o Rafinha como meia. Ele anuncia o Rafinha como atacante e o Rodrigo como meia. Então me dá a impressão de que, primeiro, existe uma chance do Dorival não mexer no meio-campo, o que me decepcionaria muito e mostraria mais uma vez a falta de ousadia, de leitura por parte do treinador da seleção brasileira. Decepcionar, eu não sei se é o termo, né? Não sei, porque a gente sabe das limitações dos técnicos brasileiros, eu tenho falado muito disso aqui em vídeos recentes. Então vamos lá. Seria um erro. Vamos deixar assim? Acho melhor. Seria um erro o técnico da seleção brasileira escalar o mesmo meio-campo. O que eu acho que ele vai fazer? Se fizer alguma mudança, no máximo será a entrada do Rodrigo como meia. No máximo. Com o Rafinha indo para a direita, o Vini mantido na esquerda, e aí não sei o que ele vai fazer com o camisa 9. Se vai ser o Igor Jesus ou se vai ser o Endrick. Mas eu acho que ele vai manter o meio-campo e vai manter a estrutura de ataque com o Rafinha na direita dessa vez. E o Rodrigo por dentro, o Vinícius pelo outro lado. O que eu faria? Eu observaria com muito carinho, pensaria com muito carinho na possibilidade do Rafinha como um 10, jogando exatamente como ele joga no Barcelona, atrás do trio, com o Rodrigo na direita, com o Vini na esquerda e com o Endrick com a camisa 9, com o Endrick pelo centro do ataque. Eu escalaria a seleção brasileira dessa forma. É preciso tentar algo novo. É inadmissível, com a pobreza de futebol que o Brasil está mostrando, o Dorival chegar, e eu não sou o cara que fico pregando, tem que mudar os 11 de um jogo pro outro, nada presta. Mas se a coisa não tá indo bem, é preciso ousar. Se a coisa não tá indo nada bem. Não é que assim, puxa, a seleção até teve bons momentos, assim, mas... ali foi uma fatalidade. Não foi. Foi uma data FIFA ruim e uma derrota para o Paraguai, amigo. Se uma derrota para o Paraguai não é suficiente, para despertar em você um senso de urgência, eu não sei mais o que é preciso para o Dorival mexer. E se você tem um cara... o Rodrigo, ele entrega muito. O Rodrigo é um cara... Você pode confiar, e isso é uma pena, às vezes, para o Rodrigo. Porque muitas vezes ele paga o preço por isso. De ser retirado do time, de ser sacrificado, mas ele é um cara que vai te entregar. Você vai colocar o Rodrigo por dentro do ataque, ele te entrega. Se ele vai colocar na direita, ele vai te entregar. Se jogar como 10, ele vai te entregar. É um jogador de um nível muito regular no bom sentido que eu tô falando, no sentido de linearidade, no alto nível, ele te entrega. Mas você tem um cara jogando ali nessa faixa, como terceiro homem do meio-campo, que pode te entregar mais do que o Rodrigo entrega por ali. Hoje é o Rafinha. Jorge, mas não é garantia que o cara vai fazer isso na seleção brasileira. Não, garantia ninguém tem, gente. O Vinícius Júnior não é o mesmo jogador na seleção brasileira que é no Real Madrid. Por uma série de questões que a gente já explicou aqui. Muitas vezes recebendo essa bola sozinho, com 2 marcadores, tendo que resolver sem o apoio do Arana. No Real Madrid, muitas vezes o Real Madrid trabalha essa bola, ocupa o lado direito do campo, atrai a marcação, inverte para o Vini e o Vini tem campo livre para avançar. Isso não acontece na seleção. Muitas vezes essa bola vem em péssimas condições. Segura aí, Vini, se vira. E o Vini tendo que se virar, eu sei. Mas não é só isso também. Tem uma questão de comportamento. Tem uma questão de chamar a responsa. Tem uma questão de ter um comportamento mais maduro na seleção. Fiz um vídeo no fim de semana falando sobre isso. Você pode resgatar o final do vídeo. É uma crítica ao Vini. Então não dá para colocar só na conta do Dorival. O jogador tem que assumir responsabilidade. Não quer dizer necessariamente que se o Rafinha for escalado como um 10, ele vai voar e nós vamos resolver todos os problemas da seleção brasileira a partir disso. Eu não estou dizendo isso, mas digo que é preciso testar.
o Brasil precisa encontrar soluções. O Dorival teve 45 dias com o time na Copa América e não encontrou soluções. Na seguinte data FIFA, a Copa América, também não encontrou soluções. Tá na hora. E eu acho que o campo tá mostrando. E a gente sabe que a comissão técnica da seleção acompanha todos os jogos da Champions. Na rodada passada, durante o jogo, eu tava narrando... Sei lá qual era o jogo que eu tava narrando. E aí a gente recebeu a notícia. Era Milan e Liverpool, eu acho. E aí a gente recebeu a notícia. Olha, comissão técnica da seleção tá de olho nesse jogo, tá de olho no Alisson, tá de olho nos outros jogos também, estão se dividindo lá na sede da CBF, cada um tá assistindo um, eles acompanham. E eu tenho absoluta certeza que eles viram o jogo de ontem, têm visto a temporada do Rafinha e percebido o quão à vontade ele está numa faixa de campo que não está resolvida na seleção brasileira. Não é possível que, se você tem o Paquetá errando tudo que errou na última data FIFA e um Rafinha voando por ali do clube dele, você não pelo menos cogite essa possibilidade. Eu acho que o Dorival deveria cogitar. Então fica aqui como sugestão, como impressão, vendo os jogos do Barça e vendo o Rafinha. Eu acho que seria interessante, pelo menos treina isso. Pelo menos, tem 2 treinos antes de ir para Santiago. Treinar essa possibilidade, como o Pedro estava sendo testado no centro do ataque e infelizmente se machucou, mas o Dorival já estava começando o treinamento com isso. Eu acho que vale a tentativa no Rafinha, porque nesse momento os jogadores de meio campo da seleção brasileira, com a camisa da seleção, não estão passando a menor confiança. E o Rafinha está voando do Barcelona. Olho nesse Barcelona, hein? Vai pegar o Bayern de Munique agora, vai ter o seu primeiro grande teste na temporada, numa sequência de Sevilha, Bayern de Munique e Real Madrid. O pós-data FIFA vai ser muito exigente para o Barcelona, mas esse time ainda não está pronto, ainda são 10 jogos na temporada, mas esse time dá sinais muito interessantes. Lewandowski sendo municiado, é artilheiro, vai fazer muito gol. O Casadó, cara, Casadó é motorzinho nesse meio campo também, os caras chamam lá de novo Kimmich, jogador que se encaixou muito bem. O Pedri, com a qualidade que tem do drible, do passe, joga muito. Rafinha fazendo o que faz. E Yamal, craque do time. Do meio pra frente, é bem interessante esse Barcelona. E a zaga, eu acho o Cubarsí muito talentoso e muito promissor, enfim. E agora tem que ver a questão do gol, né? Porque o Ter Stegen machucou, tem o Iñaki Penha, e eles estão tirando o Chesney da aposentadoria, porque também não tinha muita gente disponível, né? Você tem que pegar alguém aí sem contrato e tal. Complicada a situação do gol. Mas olha, o futebol que o Barcelona está jogando é bem melhor do que eu esperava. A gente esperava que, com o trio lá, com a chegada do Mbappé, o Real Madrid, a essa altura, estivesse voando e o Barcelona ali tentando achar uma identidade. É exatamente o contrário. O Barcelona parece estar encontrando uma identidade e o Real Madrid parece estar um pouco mais distante disso. O que você pensa? Como é que você escalaria o Rafinha na seleção? Como ele joga do Barcelona, no meio, na direita ou até do lado esquerdo? Onde ele já disse que não gosta muito de jogar, mas já jogou. Deixa nos comentários aí. Like no vídeo se você ficou até o final. Te vejo hoje na Champions. Hoje eu narro Liverpool e Bolonha. Primeiro jogo dos Reds em casa nessa Champions. Embalado depois da vitória contra o Milan. Líder da Premier League. Jogaço. Bolonha foi sensação do último campeonato italiano. Esse jogo é só na Max. Hoje, 3h45 da tarde. Espero você. Juízo e tchau.